que as abençoe. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, agradecemos pela Tua presença aqui antes de tudo. Sabemos que o culto só faz sentido se a Tua presença estiver em nosso meio. E é justamente por isso, Pai, que nós entregamos essas crianças nas Tuas mãos, Pai, aos Teus cuidados, para que elas aprendam não apenas historinhas, Pai, mas a Tua palavra como única e verdadeira verdade consistente nesse mundo, Pai. Sabemos dos perigos que tem pelo mundo e sabemos que os pais penam para ensinar seus filhos a se afugentar das armadilhas desse mundo. Por isso, use também a professora, a tia da sala, a estar levando essa palavra ao coraçãozinho dessas crianças, Pai. É isso que te pedimos, gratos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom, mais um domingo nós falamos sobre família. E de fato, obrigado. Hoje não tem a canequinha da presbiteriana, tá bom. Não tem problema não. E de fato eu acho o assunto família o assunto mais complicado de todos. Para quem acha que o assunto mais complicado da Bíblia é trindade, ou pecado, soberania de Deus, responsabilidade humana, isso aí está longe de ser o mais difícil. O mais difícil que as Escrituras nos ensinam é família. E isso é vivenciado pela prática. A palavra de Deus é lotado de bons personagens, homens piedosos, que tiveram a sua casa doente, caída. Hoje também vivemos coisas semelhantes. Homens piedosos que buscam o Senhor, mas a sua casa ainda não é um lar conforme Deus quer. Por isso, falar sobre família, ter uma família, não é algo tão simples de gerenciar e nem de administrar. A pergunta que devemos fazer é: será que somos nós mesmos que temos que gerenciar nossa família ou administrar nossa família? Eu acho que o texto que vamos ler hoje, ele é muito importante para nós entendermos que muitas famílias, principalmente cristãs, têm muita proximidade religiosa e pouco afeto espiritual. Homens e mulheres e crianças que viveram uma vida inteira perto de Bíblias, de hinos, de cânticos, de boas liturgias, mas longe da presença do Senhor. E é justamente sobre isso, sobre o conceito de família, unificado com o conceito de cristianismo, que eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, verso de 12 a 26. Antes de iniciarmos a leitura, eu queria agradecer ao Senhor pelos visitantes que estão aí, não sei todos que estão nos visitando, mas eu agradeço pela vida de vocês, agradeço por ver esses rostinhos novos aqui, alguns não são tão novos, já vi outras vezes, né? Mas são visitantes, talvez um dia deixe de ser só visitante, mas por enquanto é visitante. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Talvez um pastor Rafael estaria aqui pregando com mais avidez para vocês, né? Mas, assim como Charles Spurgeon foi convertido pela pregação de um pequenino diácono que estava na igreja, quem sabe Deus fale seu coração usando a vida desse pequenino homem também. Que Deus abençoe a cada um. Quem achou o texto? Amém? 3 amém que eu ouvi, misericórdia, hein? Vamos à leitura, porque o meu texto aqui está bem diferente. Vamos ler aqui então. Assim diz o Senhor, 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão,
e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, ele já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Até aqui, a palavra de Deus. Uma coisa que nós presenciamos logo no início dessa leitura é que o texto já começa com uma tragédia. E o que seria essa tragédia? Porque de fato nós vamos, logo num culto de família, começar falando sobre tragédia. Apesar do texto não falar apenas de tragédia, ele inicia com uma. E o mais importante e o mais definidor desse texto é que essa tragédia, apesar de afetar toda uma nação, que é a nação de Israel, essa tragédia começa num lar. Começa dentro de casa, com um pai e seus 2 filhos. E isso, de fato, é algo para nós que somos cristãos, que vamos ao culto todos os domingos. Outras pessoas vão quase todos os dias. Conheço cristãos dessa igreja que vão 3, 4 vezes por semana em igreja. Se não tiver culto na sua igreja, vai em outra igreja, porque entende a importância do culto. Eu queria mostrar essa realidade para vocês, mostrar essa cena para vocês. Imaginem vocês, pessoas que convivem com o evangelho há tanto tempo, criam seus filhos e se deparam com uma atitude, depois de 30 anos de conhecendo ao Senhor, se deparam com a atitude de profanação do altar de Deus. Onde pessoas que, de fato, ouviram falar do Senhor, mas não o conheciam, porque é assim que a palavra diz, eles não conheciam ao Senhor. Mas como assim não conheciam? Hofni e Finéias era filho do grande Eli, um grande sacerdote, referência em Israel na época. Como assim Hofni e Finéias não conheciam ao Senhor? É aí que está a pequena diferença que a Bíblia nos mostra. A diferença entre conhecer a Deus e a diferença entre saber sobre Deus.
Eles não conheciam ao Senhor, porque não tinham intimidade com Deus e profanavam o templo por isso. Mas eles tinham informação sobre quem era o Senhor, por isso eram sacerdotes. O que esse texto nos mostra é que homens escolhidos para estar próximo de Deus e fazer reconciliação entre Deus e o homem são os homens que profanaram o altar do Senhor. E o que vemos com isso? O que esse texto realmente nos mostra? Será que nos mostra apenas dois sacerdotes furões, malandros, querendo pegar o que é do Senhor? Pois o texto começa assim, com eles querendo roubar o sacrifício que era para ser do Senhor. Apesar de Levítico dizer que os sacerdotes podem usufruir também de parte do sacrifício, da oferta, Levítico 3 vai dizer isso, mas a palavra diz que a melhor parte é do Senhor. A gordura sempre é do Senhor. E eles roubavam aquilo que de fato era para ser de Deus. E com isso profanavam o altar e o sacrifício do Senhor. Mas será que o problema era meramente litúrgico? Era meramente religioso? Esse era o problema? Porque se fosse, eu acho que o povo poderia se juntar e tirar eles da cadeira sacerdotal. Talvez, quem sabe. Mas o problema não era meramente religioso. O problema era familiar. Apesar desse problema afetar toda a nação, o texto começa falando que os filhos do grande sacerdote Eli profanaram o altar do Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês, ficou por isso mesmo. Ficou exatamente por isso mesmo. E eu queria convidar vocês a refletir e pensar, se muitas das vezes nós, como pais, não fazemos exatamente a mesma coisa com nossos filhos. Existe algo na vida dos pais, no coração dos pais e na ação dos pais, chamada necessidade do amor do filho. Muitos pais sentem necessidade de ter o afeto do filho, de ter o amor do filho, e acham inúmeras vezes que a correção pode afastar o filho. Há poucos dias eu presenciei uma mulher cristã na televisão, assembleana, diaconisa, mulher temente ao Senhor, conhecida no meio dos gideões e outras esferas mais, aonde, confessando em público, aceitou a transição de sexo da sua filha. A filha deixou de ser mulher para ser um homem. E para ela, devido ao amor que ela tinha pela filha, apoiou e ainda pagou pela transição. Isso, meus amados irmãos e irmãs, não é algo raro no meio da igreja cristã. Não é algo raro no meio da igreja cristã. Pode ser que nós, como pais, não façamos isso que essa mulher fez. Mas veja bem, a omissão é muito pior do que a ação. Eli era um grande sacerdote, e de fato, ele, num momento do texto, ele adverte seus filhos. No entanto, ele não tomou um posicionamento como pai e como sacerdote. Porque, como sacerdote maior, ele poderia ter tirado os 2 filhos do sacerdócio. A lei permitia que ele o fizesse. Como pai, ele poderia deserdar os filhos. Olha, vocês não vão herdar nada que eu tenho, mediante a ação que vocês fizeram. Como sacerdote, ele poderia matar os filhos. A lei diz que um sacerdote que profana a casa de Deus, segundo a lei, pode ser morto por apedrejamento. Mas ele preferiu se omitir. Corrigiu apenas uma vez, e essa vez não foi suficiente, e como eu disse, ficou por isso mesmo. E uma coisa nos é revelado nesse texto. Toda grande doença que atinge o público
começa primeiro no particular. Começa primeiro no privado. Antes de atingir uma nação, atingiu primeiro a família. E muitos já entenderam isso. Muitos dos inimigos dos cristãos já entenderam que o objetivo é sempre atacar a família. Porque quando o pai abriu os olhos, quando a mãe abriu os olhos, o diabo não consegue mais transformar a nação numa doença. Porque a restauração de uma nação está na família. Está num pai que abdica de si mesmo para prover sua casa. Está numa mãe que dobra os seus joelhos pelo seu filho e pela sua filha. E não negocia princípios. Hoje vemos que os jovens estão altamente conectados. Em menos de um segundo, os jovens conseguem ter acesso aos mais absurdos que você pode imaginar e não imaginar também. Os jovens têm acesso a coisas que vocês nem imaginam. E às vezes o pai fala, não, eu estou no controle. Meus queridos, os jovens sabem muito mais sobre conexão à internet do que eu e você juntos. Eles são especialistas em conexão, em redes sociais, em agilidade virtual, em informações que aparecem a cada segundo. E a pergunta que devemos fazer é, quanto tempo o meu filho fica nessas redes? E o que ele vê de fato? Aonde ele está abstraindo informações? Porque o que se vê hoje são pais que, pela dificuldade do convívio com o filho, para o filho parar de chorar, toma o celular, meu filho. Eu não sei na época de muitos aqui, mas eu creio que os mais avançados em idade vai lembrar que antigamente quando o filho chorava demais, aí que o pai e a mãe se aproximavam mais, né? Até fisicamente com palmada, mas resolvia. Hoje, quando o pai e a mãe estão tendo muito problema em acalmar o filho, ele entrega nas mãos das redes sociais. Veja, a internet não é nossa inimiga, mas passa a ser quando você entrega a educação do filho nas mãos das redes sociais. Passa a ser. Porque a pergunta que devemos fazer é, quem é o contato dos meus filhos? Quem são? Da onde ela extrai a sua educação? Quem está formando o meu filho? Nesse caso, Eli deixou de formar os seus filhos para permitir que eles continuem profanando o altar do Senhor. Uma coisa Martin Luther King Jr. falava, e eu acho que isso é muito real até nos nossos dias. Ele falava que o problema não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O problema não é quando as redes sociais ou os falsos profetas, utilizando as redes sociais, entram na mente de nossos filhos e transformam eles em acéfalos ambulantes. Mas a pergunta é, o problema, na verdade, é quando a paternidade se cala. O problema, na verdade, é quando os líderes se calam. A geração fica corrompida. A nação adoece. Não por causa dos perseguidores. Posso falar uma coisa para vocês? A perseguição nunca deixou uma nação doente. Muito pelo contrário, os grandes homens de Deus nasceram em meio à perseguição. Sabe quando a igreja verdadeiramente ficou fraca? Quando os líderes deixaram de gritar e se omitiram diante as falsas profecias e os enganos que entram pela igreja. Esse foi o momento em que a nação adoeceu. Não foi quando os filisteus perseguiam. Sabe por quê? Porque quando os filisteus perseguiam, que era basicamente o contexto de Samuel, era basicamente o período de Juízes, sabe o que eles faziam quando os filisteus perseguiam? Eles clamavam ao Senhor para levantar um líder para que os salvassem.
A perseguição nunca gerou falsos homens, sempre gerou arrependimento e clamor. A perseguição sempre foi a ferramenta de Deus para levar o seu povo a buscá-lo novamente. Agora o problema, pelo menos o problema que o texto nos apresenta no início da leitura, é a omissão de um pai mediante a ação dos seus filhos. E eu creio que de fato isso não é só um problema de Eli, e nem de Ofni e Finéias. Isso é um problema mais contemporâneo que nós podemos imaginar. Mas, o Senhor nunca deixa isso por entregue ao homem ou a um tipo de sacerdócio. Deus sabe que nenhum sacerdote no mundo é competente o suficiente para não falhar. Todos vão falhar. Todos os profetas falham, todos os sacerdotes falham. Mesmo assim, diante de algo tão trágico, Deus fala de algo muito importante. Que num determinado lugar está crescendo um menino. Qual é o nome desse menino? Samuel. Está crescendo um menino que crescia em estatura e temor do Senhor. Um menino que já se vestia como sacerdote antes de ser um. Um menino que já agia como profeta antes de ser um. Enquanto uma nação se endurece, enquanto Ofni tomava o que não era seu, e enquanto Finéias profanava o altar, Deus levantava um Samuel, que não era fruto de nação nenhuma, que não era fruto de sacerdócio nenhum, que não era fruto de nada além da oração de uma mãe. Uma mãe que orou, uma mãe estéril que orou. Foi tratada até como bêbado, porque as pessoas não entendiam como alguém estéril poderia de fato ficar orando ao Senhor para que Deus lhe concedesse um filho. Mas ela orou, e Deus concedeu um filho, e ela entregou esse filho ao Senhor. Samuel não é fruto de liturgia sacerdotal, ele não é fruto de ambiguidades vinda de tribos levíticas ou judaítas. Samuel é fruto da oração da sua família. Enquanto Ofni e Finéias decaía e levava a nação a decair também, o texto é intencional. O texto interrompe a fala sobre Ofni e Finéias, interrompe abruptamente e começa a falar de Samuel. Isso é intencional. Deus é muito intencional. Ele não faz as coisas à toa. Ele está dizendo ali que ao mesmo tempo que uma nação adoece, Deus está preparando a cura. Não por meio de um sacerdote litúrgico, mas por meio de um menino que dobrava os seus joelhos todos os dias por temor ao Senhor, por reverência ao Senhor. Veja, o problema de Eli com seus filhos tem tudo a ver conosco. Nós sempre falamos sobre a geração Nutella. Quantas vezes já falamos aí? Eu sei que vocês já falaram. Essa geração é muito Nutella. Essas musiquinhas aí é tudo Nutella. Esses desenhinhos aí é tudo Nutella. Vocês já se perguntaram por que a geração de hoje é Nutella? O que a geração rapadura ensinou para essa geração? O que a geração dos cabra-macho deixou para a geração dos Enzos de hoje? Será que parte do erro dessa geração Nutella não está na geração dos cangaceiros? Que eram brabos, machos o suficientes? Será que muitos de nós, com o passar do tempo, não começamos a ser como Eli, que era conhecido como um grande sacerdote espiritual, mas no seu lar a doença crescia e nada era feito? Será que boa parte dessa doença ou desse decaimento da juventude que vemos hoje, será que boa parte disso não parte da geração passada, que não teve força suficiente para tratar espiritualmente a nação?
Eu fico me perguntando isso. Sabe por que eu me pergunto isso? Porque eu falo muito esse negócio de Nutella aí. Eu falo. Esse pessoal é muito fresco, esses jovens são muito frescos, muito Nutella, não aguenta nada. Será que isso também não é culpa minha, da geração passada? O mau comportamento que nós ensinamos nossos filhos em casa não é só sobre comportamento. E é isso que muitos pais não entendem. Existe uma frase que é a seguinte: o pai educa de acordo com o que adora. É impossível você educar de uma maneira e tratar espiritualmente o filho de outra. Não faz sentido você formar seu filho a ser um grande médico, mas não formar seu filho a ser um homem que dobra os joelhos diante de Deus. E eu digo a vocês, pais e mães, e a mim, que também sou pai, se o meu lema é ver meu filho recebendo o diploma na faculdade, mas não é ver meu filho com os joelhos dobrados diante da dor, eu fui um péssimo pai. Eu fui um péssimo pai, que eu ensinei meu filho a vencer na vida, mas não ensinei meu filho a se dobrar diante daquele que deu a vitória. E o texto nos mostra que família é justamente sobre isso. Não existe família perfeita. A família de Samuel também não foi grandes coisas. Quando você lê lá na frente, vocês vão ver que os filhos de Samuel também pisaram na bola. Vocês vão ver que os filhos de Eli pisaram na bola. Vocês vão ver que os filhos de Davi, o grande Davi, pisaram na bola. E aí, o que eu faço, pastor? Os grandes homens de Deus tiveram uma péssima convivência com a sua família. O que é que eu faço agora diante dessa informação? Bom, mais uma vez eu digo, família não é um assunto fácil. Família não é um assunto fácil. Não existe as 5 regrinhas mágicas para ter uma família perfeita. Não existe. Mas existe algo muito importante que o Senhor Deus nos mostra. Diante de algo tão trágico, diante de algo tão ruim, tanto para um lar quanto para uma nação, Deus ainda preserva os seus remanescentes. Deus ainda guarda os seus. Eu não sei, meu querido, minha querida, se você e sua casa servirão ao Senhor. Mas uma coisa eu sei: Deus preserva os seus. Preservar não é deixar você livre de problemas, livre de dores, de conflitos. Preservar é mostrar que, independente dos conflitos, o Senhor escolheu você. E quando eu digo que escolheu você, é sempre bom lembrar que quando Deus fala para Adão e Eva e depois para Noé, para crescer e multiplicar, Deus é muito claro, não é só para crescer e multiplicar, para botar gente no mundo, não. É para que eles glorifiquem a Deus, enchem a terra com a glória de Deus. Não há valor na filiação e na paternidade se nessa filiação e nessa paternidade não houver Deus intermediando. Por isso, da mesma forma que Deus nos garante que Ele preservará um remanescente, e eu creio que esse remanescente está aqui na igreja hoje, eu creio que esse remanescente veio aqui assistir esse culto hoje. Ele também diz o seguinte: esse remanescente foi escolhido, foi eleito, foi guardado para manifestar a glória de Deus. Como que a gente manifesta a glória de Deus num ambiente tão complicado? Porque, fala a verdade, às vezes você vai à barbearia para evitar o confronto em casa, não é verdade?
Eu vou à barbearia porque a resenha lá é muito boa. Por que não vai resenhar com a sua esposa e seu filho? Porque nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Às vezes você chega em casa e ouve o valor dos boletos que tem para você pagar. E nem sempre é isso que você quer ouvir como pai. Às vezes a mãe chega em casa, ou a mãe está em casa para receber seu marido, e o marido chega estressado do trabalho, porque não aguenta mais esse trabalho, que recebe pouco, e trabalha o dia inteiro. E não há convívio, não há afeto. Há providência financeira, mas não há afeto. Há correção dos filhos, mas não há proximidade. Há boa formação, mas não há ensino cristão. Então a pergunta que devemos fazer, diante desse ambiente, e eu já ouvi muita gente dizer que o ambiente mais hostil para eles é a família, é o lar. Às vezes o cara prefere ir para o bar. Charles Spurgeon falava uma coisa muito interessante. Todo homem que vai para o bar vai em busca de Deus. Sabe por que ele disse isso? Porque para Charles Spurgeon, ir atrás de Deus é ir atrás de comunhão. E quando alguém vai para um bar, ele não vai só para beber uma cerveja, ele vai para se juntar, para conversar, para ouvir, para falar. E às vezes ele não tem isso em casa, nem o homem nem a mulher tem isso em casa. E muito menos os filhos. Por isso que é muito mais prático entregar um celular, um tablet, um computador para o filho usar. Porque o filho bota no chat GPT lá, como aprender com o meu pai o que é valor cristão. O chat GPT responde. É isso que a internet tem nos mostrado. Para que pai, para que mãe? A internet responde tudo. Para que o pai e a mãe servem? Hoje em dia não é necessário nem ter um filho. Os pets estão aí para substituí-los, não? Os bichinhos. O conceito de família perdeu todo o valor. E o pior é que eu vejo isso também no meio cristão. Onde o pai não tem coragem de exortar o filho. A mãe não tem coragem de perder o amor do filho para falar a verdade. E ambos não querem ter proximidade, porque já estão cansados um do outro. A Bíblia nos alerta quanto a isso. Mas, sabe por que proximidade entre pais e filhos é tão importante? Porque antes de haver o grande silêncio de Deus, logo depois do livro de Malaquias, a última mensagem de Deus foi a seguinte: converterei o coração dos pais aos filhos. A última mensagem de Deus antes do grande silêncio foi sobre pais e filhos. Não foi sobre prosperidade, vitória militar, vitória religiosa. Não, foi sobre pais e filhos. Se nós não entendermos que se não houver unidade familiar, não existe unidade religiosa. Discordâncias sempre terão. Os filhos, às vezes, serão realmente rebeldes. Mas aonde estão os nossos joelhos? Aonde está o nosso posicionamento? Aonde está a nossa voz como pais? Que desde sempre foi uma voz profética. Assim como Débora falou, hoje eu me coloco como mãe sobre Israel. Não como juíza, eu me coloco como mãe sobre Israel. Aonde estavam as mães e os pais de Israel? Precisou se levantar uma, como mãe. Foi mais necessário ela dizer que era mãe de Israel do que ela dizer que era juíza de Israel. E o convite que eu faço hoje a vocês, como pai, que muitas vezes se omitiu. Muitas vezes eu me omiti. Só para ter o amor do meu filho, só para ter a proximidade do meu filho, só para o meu filho enxergar em mim a mesma coisa que eu enxergava no meu pai, um grande herói. Muitas vezes eu me omiti e deixei que ele errasse.
o convite que eu faço a vocês: família sempre vai ser dolorido a convivência, mas nenhum de nós, seres limitados, vamos estar plenamente harmoniosos uns com os outros até a vinda do Senhor. Mas eu quero trazer uma esperança para vocês. Mesmo com o sacerdócio corrompido de Ofni e Finéias e com a omissão de Eli, existe um sacerdote perfeito que a Bíblia nos mostra, chamado Jesus Cristo. Um sacerdote que não erra, um sacerdote que não se omite perante o pecado dos filhos, um sacerdote que não se corrompe, um sacerdote que também foi o próprio sacrifício, e um sacrifício perfeito que não necessita de mais outro. Esse sacerdote nos garante a preservação eterna, nos garante nos guardar sempre em meio aos conflitos, e nos mostra que a família é tão importante que no céu haverá um casamento. Quando ele fala sobre o encontro com a sua noiva, ele não fala de um exército se reunindo, ele fala de uma família se reunindo. A sua noiva, guardada e remida, e purificada e justificada, encontrando com Cristo nos ares, para as bodas do Cordeiro, para a festa do casamento. Nós deixaremos uma família terrena aqui, para ter uma outra família nos céus, a família celestial. Mas eu quero dizer para vocês, enquanto essa família celestial não acontece, não chega, que nós possamos encarar a dor de conviver em família. Porque eu creio que a maioria aqui vai concordar comigo. É doloroso, é conflitante, não é fácil, mas é a minha missão. Eu creio que todos os pais aqui concordam que não seriam quem são sem os filhos. Muitas mães aqui sabem da dificuldade de criar um filho ou uma filha, mas elas sabem que elas são quem são por causa dos filhos. Os filhos nos transformam muito mais do que qualquer faculdade, do que qualquer igreja. Os filhos é a ferramenta de Deus para transformar a vida daqueles que não tinham ninguém para cuidar. E agora vocês, como pais, são mordomos do Senhor, levando uma geração a ser um adorador de verdade. E eu queria falar isso com vocês hoje, caminhando para o final da nossa pregação. Não tenho como prioridade pagar a melhor faculdade do seu filho, pagar a melhor escola para o seu filho, comprar a melhor bicicleta para o seu filho, comprar o melhor videogame, o melhor celular para o seu filho. Não tenho isso como prioridade. Se Deus abençoar, glória a Deus por isso. Mas a sua prioridade é transformar o seu filho num verdadeiro adorador. Porque Deus não procura pastores, Deus não procura diáconos, Deus não procura pregadores, Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adoradores que não negociam a fé. Estamos precisando de Samuéis. E eu creio que Deus levanta crianças quando uma geração de idosos já não conseguem se posicionar diante de Deus. Foi isso que Deus fez com Samuel. Usou uma criança para mostrar que o temor do Senhor é prioridade, enquanto o grande sacerdote Eli não conseguiu fazê-lo. Então oremos para que essa geração Nutella, como muitos dizem, possam ser transformadas pelo Evangelho, se posicionarem como Samuel se posicionou, e que não venham a se omitir diante das grandes dores desse mundo. Eu quero dar uma missão para vocês. Não é para tirar o celular dos filhos, nem nada do tipo. Mas mostrem uma Bíblia para o filho. Mostrem isso aqui. Eu sei que de início é chato. Muitos adultos acham chato também, não acham? Para falar a verdade. Alguns vão dizer que não, mas eu sei que acha. Principalmente quando chega na área de genealogia, ali um monte de nome a gente pula. Mas eu quero falar algo para vocês muito importante. Não existe nada nesse mundo
que vai transformar a vida do seu filho, que não seja isso aqui. Nada. Absolutamente nada. Harvard não vai. PUC não vai. USP não vai. A medicina não vai. A ciência não vai. A educação não vai. A religião não vai. A Igreja Presbiteriana Filadélfia não vai. Mas a palavra de Deus vai. É o único caminho que nós, pais, vamos conseguir trazer os nossos filhos para o verdadeiro Evangelho. Ensinem a palavra de Deus para seus filhos, assim como os puritanos faziam. Sabe por que eles faziam? Porque não existe vida fora da Bíblia. Não existe área da educação, área da saúde. Existe Bíblia. E tudo é sobre a palavra de Deus. Quando nós conseguirmos aprender isso, nós vamos ser pais bem-sucedidos. Não estou dizendo que o filho não vai se extraviar. Não estou dizendo isso. Porque por mais que você ande no caminho que deve andar, nem sempre o filho vai seguir isso. Temos que estar conscientes. Mas sabemos que o conselho ajuda, mas o exemplo arrasta. Sejamos homens e mulheres valorosos diante de Deus. Sejamos pais, mães que não se omitem diante do erro do filho. Sejamos pais e mães que não trocam a educação do filho. A educação do filho é competência nossa, não da escola. A escola, eu não sou ajudador da escola. Meu filho, quem educa sou eu. Então que Deus possa estar transformando o nosso coração para ajudar os nossos filhos a serem homens e mulheres de verdade, pais de verdade. Essa geração precisa disso. Essa geração precisa ser transformada pela palavra. E eu creio que vocês que estão aqui essa noite, estão aqui por um motivo, por um propósito. Entender que família é o nosso púlpito. A família é o nosso ministério. A família é a nossa igreja. É o lugar onde homens e meninos são separados. O cara aprende a ser cabra macho quando é pai. Meu pai fala isso. Isso não é meu, mas eu aprendi com ele. Você só vai ser cabra macho quando for pai. E realmente foi isso que aconteceu. Quando eu não era pai, se eu não tivesse um trabalho, estava tudo bem. Minha avó me ajudava. Ou eu ficava perambulando aí, sem trabalhar, andando de bicicleta. Estava tudo certo. Eu não tenho nada para sustentar. Agora, quando o filho vem, quando os boletos aumentam, quando o lanche que era R$18 passa a ser 50, que você vai ter que pagar o seu, do filho e da esposa. E se tiver mais um filho, deixa de ser 50 para ser 75. Aí não dá mais para lanchar na rua, vai fazer o quê? É aí que nascem os cabra macho. E é aí que nascem as mulheres de valor. Por isso, meus amados, que Deus abençoe vocês como pais, como sacerdotes, como homens e mulheres que precisam se posicionar e não ficar em silêncio diante das atrocidades que o mundo ensina para os nossos filhos. É isso que eu queria falar para vocês hoje, trazendo também a esperança de que Jesus está preservando seus filhos, de que Jesus também preserva vocês. É isso que eu queria dizer, agradecendo pela pregação, em nome de Jesus.